Iniciemos o nosso estudo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, é uma grande alegria podermos estarmos mais uma vez reunidos neste nosso estudo do Evangelho de São Mateus, onde estamos meditando sobre o Sermão da Montanha, e hoje esperamos concluir o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, e concluindo o capítulo 7, concluímos também o Sermão da Montanha, onde nós meditamos nos capítulos 5, 6 e no atual, no 7º capítulo. Boa noite, comadre. Salve Maria. Boa noite, compadre. Salve Maria. Então, gente, quem tiver com a Bíblia, né, acompanhando com a Sagrada Escritura, então pode abrir no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, nós vamos começar nosso estudo, a nossa meditação, lendo os versículos 21 e 23. Então, diz nosso Senhor: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? E não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Então vejam que aqui Nosso Senhor continua no seu sermão, né? Ainda falando sobre a questão dos maus pastores, né? Dos falsos profetas. São Jerônimo: assim como Nosso Senhor havia dito antes, que os que andam com o vestido da boa vida não devem ser recebidos por causa da perversidade de seus dogmas. Então, no nosso último encontro, né, então nós meditamos que quem são os falsos profetas. Os falsos profetas são aqueles que se vestem com as roupas de ovelhas, mas que, na verdade, por dentro são lobos, né? Então aqui, né, São Jerônimo diz o seguinte, que antes dos versículos anteriores, então Nosso Senhor nos tinha prevenido daqueles que andam com as boas vestes, né? Boas vestes são as vestes da igreja, enfim, né? Das vestes que demonstram sua autoridade, mas o que sai da sua boca, não é? São perversidade. Agora aqui Nosso Senhor nos previne de uma outra coisa. Agora ele nos diz que não se deve dar fé aos que, mesmo fortes em boa doutrina, então antes, né, nós tínhamos pessoas vestidas, né, de servos de Cristo, de profetas, mas que ensinavam coisas errôneas. Agora Nosso Senhor nos adverte em que sentido? Daqueles que têm a boa doutrina, têm uma boa pregação, porém eles destroem a boa pregação que fazem com suas más obras. Então nos diz São Jerônimo que uma e outra coisa, ou seja, a doutrina e as obras, são necessárias aos que servem o Senhor.
Pois as boas obras confirmam as palavras, e as palavras confirmam as boas obras. Então, assim como uma macieira só pode dar maçã, né? Então, fazendo essa comparação da árvore com a fruta, né? Então, uma boa árvore, ela precisa necessariamente, para ser uma boa árvore, dar frutos bons. Então, a boa doutrina, ela precisa necessariamente dar bons frutos. E, por sua vez, o fruto, para ser bom, ele precisou ser gerado de uma árvore boa. Então, as boas obras, elas, para serem boas obras mesmo, né, elas precisam ser feitas com base numa boa doutrina. Então, doutrina e obras não são separadas. Precisam estar juntas, né? Então, a intenção e a ação. A intenção precisa ser boa e, portanto, gerará boas ações. E estas boas ações foram geradas por boas intenções. Então, nós precisamos, né, então, estar atento a esses dois critérios, as obras e a doutrina. Boa noite, irmã Josefina, salve Maria. Santo Hilário. O caminho para o reino dos céus é a obediência à vontade de Deus, e não o repetir o seu nome. Então, a salvação não está em, né, Senhor, Senhor, ficar somente da boca para fora, né? Mas ela precisa vir acompanhada por boas obras. Presumem para si a glória pela intensidade de sua palavra na profecia. Né? Então, às vezes a gente vê assim, um fulano, né, ele está pregando cheio do Espírito Santo, por quê? Porque está falando com intensidade, né, com força, né? Ou seja, com recursos humanos. Então, porque eles assim fazem, então eles acreditam que o que eles estão fazendo é por uma ação divina que está operando neles, né? Da doutrina, então às vezes estão até ensinando corretamente, né? Pela expulsão dos demônios. Não, em tal lugar, ó, tal lugar lá tem um fulano lá que bota o bicho para correr. Né? Então, às vezes as pessoas se deixam enganar por isso, né? Pela forma com que a pessoa prega, até pela forma que a pessoa usa, né, da Sagrada Escritura. Nossa, como aquela pessoa tem um domínio, né, dos textos bíblicos. Não, porque ele expulsa demônios. E pelas qualidades de suas obras. A pessoa até faz boas obras. Então, às vezes, a gente se deixa enganar por aquilo que os nossos olhos veem. Né? E aí, o que acontece? Essas pessoas, né, elas, no afã de enganar as outras, o que acaba acontecendo com elas? Elas começam a enganar a si mesmas. Então elas começam a acreditar que de fato, né, ela começou fazendo tudo aquilo para enganar, né, para atrair pessoas, né? Só que com o tempo, né, assim, ninguém consegue viver um teatro, né, gente, por muito tempo. Então, conforme o tempo vai passando, a pessoa se confunde com o artista que ela está interpretando. Então ela passa a acreditar que de fato ela é um profeta, né? Que ela é um apóstolo, um bispo, sei lá o quê. Vocês entendem? Então elas passam a acreditar que de fato, né, elas foram escolhidas por Deus, que,
Deus deu a ela um ministério, né? E por isso, o que acontece com essas pessoas? Elas acabam que elas prometem a si mesmas o reino dos céus, dizendo: não profetizamos nós em teu nome? Não profetizamos nós em teu nome? Quantos lugares por aí não dizem, estão dizendo e profetizando tal e tal coisa em nome de nosso Senhor? E aí que nosso Senhor vai dizer o que? Não os conheço. Não os conheço. Assim gloriaram-se a si mesmo os hipócritas, como se o que falam ou fazem fosse próprio deles e não levado a efeito pela força de Deus que foi invocada. Entenderam o que acontece? A pessoa ela começa a fazer algo por ela mesma. Boa noite, Leide. Salve Maria. Ela começou a fazer por ela mesma, para enganar as outras pessoas, só que como ela ia pregando, ia dizendo em nome de Jesus e tal, ela achou que ela, por ela mesma, estava operando aquelas coisas. Então, se ela estava, né, operando a pregação, se ela estava operando uma profecia, então ela se vê de tal forma como uma pessoa agraciada, que ela já acha que está salva. Eu profetizei em nome do Senhor. Então, por conta disso, né, a minha salvação já está segurada. Nosso Senhor fala no Evangelho que não. Não é um critério para a gente já a partir daí tirar conclusões, né, que já estamos salvos, né? Santo Agostinho, falando dessa questão dos sinais, né? E aí as pessoas, porque opera sinais, então está fazendo em nome de Deus, né? Recordemos quão grandes coisas fizeram os magos do Egito quando resistiam a Moisés. Lembra lá no Êxodo? Antes do povo hebreu sair do Egito, que Moisés foi falar com o faraó, para o faraó libertar o povo, né? E o faraó falou que não ia libertar. Então, Deus começa a operar sinais, né, através da vara de Moisés. E o que o faraó faz? Chama os seus sacerdotes lá. E os sacerdotes do faraó também operam milagres e prodígios. Então, gente, operar milagre e prodígio não é prova de santidade. Tanto é assim que a igreja nunca canonizou alguém, nem um santo, por milagres que o santo operou em vida. Pode pegar, quem quiser, quem se interessar, a ata de canonização dos santos. Nenhum milagre que consta lá foi operado enquanto o santo estava em vida. Todos os milagres que os santos operaram foram após a sua morte. As pessoas, né, pediram a sua intercessão para alcançar aquela graça e o santo lá no céu alcançou, né? Então, isso, gente, não é prova. Isso aqui é muito importante porque a Sagrada Escritura diz, né, que antes de Nosso Senhor voltar, aqueles que se levantarão, aí sim, né, verdadeiramente como falsos profetas, farão muitos sinais
e enganarão a muitos com isso. Então, a própria Sagrada Escritura já diz isso. Os falsos profetas vão operar milagres. Já está nos advertindo, falou, mas esses milagres não são divinos, não são inspirados por Deus. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Bom, gente, então continuando aqui a leitura, agora vamos ler os versículos 24 a 27. E já vamos aqui para a conclusão mesmo, né, do capítulo 7. O Senhor falando, aquele que, pois, ouve estas minhas palavras e as põe em prática. Que palavras são essas? São essas palavras que Nosso Senhor está dizendo aqui no discurso do Sermão da Montanha. Então, aquele que ouviu o seu ensinamento, ouviu suas palavras e coloca em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Então, a primeira coisa que nos salta aqui aos olhos, né, neste ensinamento de Nosso Senhor, é que o Senhor faz uma distinção. Ouvir o ensinamento que Cristo aqui deixou, muitos ouviram. Mas quem colocou em prática? Quem praticou? Então, aqui é um chamado que Nosso Senhor nos faz, né? Que é importante que nós estamos fazendo, né? Meditando a sua palavra, mas é necessário que nós aguardemos no nosso coração. Aguardemos no nosso coração. Eu vou ler aqui um único comentário, mas esse comentário ele abrange todo esse texto que nós lemos, tá? Então, vamos lá. Cristo não disse: considerarei como um homem prudente aquele que ouve e faz, mas será semelhante a um homem prudente. Você consegue perceber a diferença? Nosso Senhor não diz que quem ouve as suas palavras e as pratica é um homem prudente, uma mulher prudente. Ele diz que assemelha-se. Ou seja, toma afeição. Se faz imagem de um homem prudente. Portanto, aquele que se assemelha é um homem. A quem, no entanto, se assemelha? Ou seja, se eu escutei aqui as palavras de Cristo, meditando no coração e comecei a colocar em prática, eu estou me assemelhando a um homem prudente. Mas quem é esse homem prudente do qual eu estou me assemelhando? O próprio Cristo. Então, quando eu coloco em prática, né, o Evangelho, então, de fato, eu vou me tornando um cristão. O que é um cristão? Cristão é um outro Cristo. É aquele que se assemelha-se a Cristo. Cristo, pois, é o homem sábio que edificou sua casa, isto é, a sua igreja, sobre a pedra, isto é, sobre a firmeza da fé. Lembram?
Quando o Senhor diz a Pedro, Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então aqui nosso Senhor coloca, né? Ele é o homem prudente que construiu sobre a rocha da fé. O homem insensato, porém, então vejam, né? Então aqui nós vamos chegar numa conclusão lógica. Então, se aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, ele assemelha-se a um homem prudente, e esse homem prudente nós sabemos que é Cristo. Então, se eu ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática, eu vou me assemelhar a quem? A uma outra figura, que aqui nosso Senhor chamou de homem insensato. Se o homem prudente é Cristo, quem é o homem insensato? O próprio diabo, que edificou sua casa, isto é, todos os ímpios sobre a areia, isto é, a inconstância da infidelidade, ou sobre os homens carnais que se assemelham à areia devido à esterilidade. Ou seja, né, a areia, não nasce nada na areia. A areia não dá nenhum tipo de fruto. Ela é estéril. E a areia também, ela não é firme. Ela não tem a firmeza da rocha. Né? Conforme você vai pisando a areia, você vai afundando. E como os ímpios estão unidos entre si, porém, por conta da maldade, acabam que ficam, na verdade, divididos, porque eles possuem uma multidão de opiniões, são inumeráveis como as areias, né? Então, areia, ela não é firme, e areia, ela é uma multidão de grãos, né? Por quê? Porque a maldade, ela produz uma multidão de opinião. Tá? Então, muito interessante assim, quem já teve a experiência, né, de ver gente ruim se reunindo, né? Desculpa, gente, mas aqui é muito interessante. Cada um tem uma opinião diferente, né? Então, assim, eles não se unem, a única coisa que os une é a maldade. Mas cada um tem uma forma de ser mal. Cada um quer fazer a maldade de um jeito. Né? Então, eles estão unidos, mas na verdade estão divididos. Estão juntos. Como quando a gente vê areia, a sensação que nos dá é que nós estamos vendo uma coisa só. Mas na verdade a gente está vendo uma multidão de grãos, né? De grão de areia. Então parece que estão unidos, mas na verdade está tudo dividido. A chuva é um ensinamento que rega o homem, e as nuvens são de onde sai a chuva. Alguns são despertados pelo Espírito Santo, como os profetas e os apóstolos. Outros, pelo espírito do diabo. Então, essa chuva que nosso Senhor fala, né, que aquele que construiu a casa sobre a rocha, veio a chuva. Então, esse que construiu sobre a rocha, a chuva que veio sobre ele, é a chuva da graça, a chuva do Espírito Santo. Aquele, porém, que construiu sobre a areia, também veio a chuva, mas não é a chuva da graça nem a chuva do Espírito Santo. É a chuva da maldade. Os bons ventos são os espíritos das diversas virtudes. Ou também podem ser os auxílios angélicos, que operam de maneira invisível nos sentidos dos homens e os inclinam a fazer o bem. Então o vento, né,
É interessante essa comparação que Nosso Senhor faz, né? Porque o vento nós não vemos, né? Então, assim como nós não vemos a ação da graça operar em nós, assim como nós não vemos a ação dos anjos em nosso favor, mas não é porque nós não vemos o vento que o ar não está aí, né? Então, assim, a mesma coisa é auxílio da graça, das virtudes dos anjos. Não é porque nós não vemos que eles não estão agora, nesse momento, agindo em nosso favor. Mas, se esses são o vento que sopra na casa daquele que construiu a rocha, há também um vento que sopra sobre a casa daquele que construiu sobre a areia, né? Que são os espíritos imundos que sopram. Os bons rios são os evangelistas e os mestres do povo. Então, veio o rio também, que inundou a casa, né? Então, qual que é o rio que vem e que inunda a casa sobre a rocha? A pregação. Então, aquele que ergueu a sua casa sobre a rocha, ele será inundado pela pregação da palavra, pela pregação do evangelho. A vida da pessoa é tomada pela palavra de Deus, né? Porém, rios maus vão bater também na casa daquele que construiu, edificou a sua na areia, né? Então, esses rios maus são os homens cheios dos espíritos imundos. Então, assim como na casa de quem construiu sobre a rocha virão os bons pregadores, né? Quem não edificou a sua casa sobre a rocha, ele vai dar ouvido a quem? Né? Àqueles que propagam ideologias, ideias más. Também chegará um rio na casa deles, né? E que, portanto, instruídos, né, por essas más ideias, por essas ideologias, inundados, né, é interessante que o comentarista chama aqui de verbosidade, né, verbosidade, ou seja, por uma enxurrada de palavras, né? Como os filósofos e demais professores das ciências profanas, de cujos ventres brotam rios de águas mortas. Então, quantos hoje não são os filósofos, pretensos cientistas, né, que estão inundando aí a terra com más ideias, maus pensamentos? A igreja que Cristo fundou, a rocha, não é corrompida pela chuva da falsa doutrina, nem impelida pelo sopro diabólico, nem comovida pelas correntes dos rios mais violentos, né? Então, se eu edifiquei a minha casa sobre a rocha, sobre a fé, né, sobre a igreja, então pode vir tudo isso daí. Nós estaremos firmes na nossa casa, porque nós a construímos sobre a rocha, sobre a fé. Mas contra a casa que o diabo edificou, desce a chuva da verdadeira doutrina. Sopram os ventos, isto é, as graças espirituais. Os rios, isto é, os 4 evangelistas e demais sábios. E assim caiu a casa, isto é, a gentilidade, para que Cristo se elevasse. E grande foi a sua ruína. Dissolvidos foram os erros, desmascarados, as mentiras e destruídos os ídolos. É, pois, semelhante a Cristo o que ouve suas palavras e as põe em prática. Este edifica sobre a pedra, isto é, sobre Cristo, que é todo bem, para que sobre qualquer espécie de bem que alguém edifique, seja visto que edificou sobre Cristo, né? Então, vejam, haverá, né, quando Nosso Senhor usa essa expressão, né, que os ventos se lançam contra a casa, então, por exemplo, né, então o que o comentário está aqui dizendo?
que os maus ventos, a má chuva e os maus rios vão tentar, né, derrubar a casa que foi edificada sobre a rocha. Só que como a casa foi edificada sobre a fé, estas não têm o poder de destruí-la. Porém, aquela casa que foi edificada pela má chuva, pelos maus ventos e pelos maus rios, quando se lança sobre ela a verdadeira doutrina, a pregação e a verdade, essa casa é destroçada. Então, pensa o seguinte, né? Uma pessoa que, lamentavelmente, ela não teve a oportunidade, né, de, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, ter sido educada na fé. Ela não teve a oportunidade de, talvez, ter crescido, nascido numa família estruturada. Então, o que chegou né, àquela pessoa? Infelizmente, más doutrinas, maus ensinamentos, né? Então, ela foi, digamos assim, a vida dela foi edificada nisso, né? Não foi edificado em Cristo. Por quê? Porque ela não teve a oportunidade. Então, se lançou contra ela, coitada, né? Coisas que somente a levaram para o mau caminho. Então, ela edificou a casa dela onde? Na areia. Mas aconteceu que um dia na vida dela, ela ouviu uma pregação. Ou alguém, um amigo, chegou a ela e disse a verdade, mostrou Cristo para ela. E de alguma forma aquilo tocou na vida dela. E ela se converte. Ela muda de vida. Ela passa a trilhar um outro caminho. O caminho daquele que quer construir a sua casa sobre a rocha. Entende? Então, quando a verdade, a palavra de Deus, né, toca o coração de alguém que construiu a sua casa sobre areia, a palavra de Deus tem o poder de derrubar aquela edificação. Ela tem o poder de arrancar aquela pessoa do erro e levar para a verdade. Coisa que a mentira não tem. A maldade não tem. Ela não tem o poder de arrancar alguém que construiu a casa sobre a rocha. Aqui está a questão. E é por isso que também nós não podemos nos desesperar da salvação de ninguém. Por mais errado que a pessoa possa se encontrar naquele momento da sua vida. Por quê? Porque a qualquer momento a vida dela pode ser inundada pela graça, inundada pela pregação, inundada por um bom conselho, que vai solapar, vai destruir tudo aquilo que foi colocado de errado na cabeça dela. E ela vai mudar de vida. E vai começar a edificar a sua casa sobre a rocha. Então, essa é a força que o Senhor está querendo aqui nos transmitir. É o ensinamento que Ele quer nos deixar. Primeiro, né? Que nós ouçamos a sua palavra e a coloquemos em prática. E se assim o fizermos, estamos nos assemelhando ao homem prudente, ou seja, a Ele mesmo. E que, se nós assim o fizermos, aconteça o que acontecer, nós permaneceremos firmes porque estamos sobre a rocha. Mas, ao mesmo tempo, nosso Senhor diz que aquele que está construindo a sua casa sobre a areia,
ele pode a qualquer momento, inundado pela graça, pela pregação, pela palavra, por um bom conselho, mudar a sua vida e também começar a edificar a sua casa sobre a rocha. É bonito isso, né? Esse comentarista aqui, né, foi muito, eu penso que muito inspirado nessa conclusão que ele chegou, porque às vezes a gente só faz a relação, né, de que a gente precisa construir de fato a nossa casa, né, sobre a rocha, para que nós não sucumbamos, né, diante das adversidades. Ok, correto, né? Mas o autor aqui captou algo mais profundo, que mesmo quem está trilhando um caminho de quem está construindo a sua casa na areia, aquela situação pode ser mudada a qualquer momento. A qualquer momento. A conversão pode bater na porta dele. A graça pode bater. Pode arrancá-lo daquela situação. Né? Bom, gente, então, já caminhando para a nossa conclusão, né? Então vamos ler os 2 últimos versículos do capítulo 7, versículos 28 e 29. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina, com o seu ensinamento. Com efeito, ele a ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. São João Crisóstomo. O prazer que experimentaram aqueles que o ouviram fazia com que não o deixassem, ainda quando calava. E por isso seguiram-no quando descia da montanha. Então, vejam, né, que o povo ficou tão impressionado com o ensinamento, né? E aqui o evangelista deixa a entender, né, que os impressionou não só as palavras que ele disse, mas como ele pregava, né? Como quem tinha autoridade. Ou seja, como aquele que de fato, né, era o senhor daquilo que estava pregando, daquilo que estava ensinando. E que a sua vida mesma, né, corroborava tudo aquilo que saía da sua boca, né, da sua personalidade, da sua pessoa. Saiu uma força junto com o ensinamento, né? Ou seja, aquilo que nós também já meditamos, né? Então, a palavra de Cristo, ela tem uma força, né? Como ele mesmo diz, as palavras que vos digo, ela é espírito e vida. Espírito e vida. Ou seja, é uma força que nos move. Ela não é só uma palavra bonitinha, né? Uma ideia legal, não. Ela tem uma autoridade. Ela nos transforma e nos move. Por isso que o Evangelho é diferente. A Sagrada Escritura é totalmente diferente de qualquer outro livro. Porque ela carrega nela mesmo uma dinamis, né? Uma força, uma energia que nos move, que nos transforma verdadeiramente. Se nós, como ele mesmo disse, ao ouvirmos, guardarmos no nosso coração e desejarmos praticá-la. Espírito, guardar no coração. Vida, praticá-la.
Então, queridos irmãos e irmãs, então, com isso nós concluímos o Sermão da Montanha e o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. E no nosso próximo encontro começaremos a estudar uma outra parte do Evangelho de São Mateus a partir do capítulo